Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e continuando com as nossas aulas, hoje nós vamos ver então aqui, trazer para vocês a resolução do desafio que deixei na aula anterior. Então, uma possível solução desse exercício, tá ok? Então, vamos relembrar aqui o que é para ser feito. Então, lembrando também você que o nosso código-fonte e a nossa lista de exercícios está disponível lá no GitHub. Então, o exercício pede que nós façamos uma conversão de temperaturas. Em um laboratório científico, eles realizam experimentos e a temperatura deve ser controlada. A temperatura no ambiente é medida em Celsius, mas o equipamento apresenta essa temperatura em Fahrenheit. Então a gente vai precisar converter Celsius para Fahrenheit, tá ok? Então, esta é a fórmula para a gente converter Celsius para Fahrenheit. E nós temos uma condicional aqui, né? Então, se o meu Fahrenheit for maior que 45 e menor do que 90, vamos exibir a mensagem que a temperatura é ideal para o experimento e também apresentar a temperatura convertida. Se não, né? Caso contrário, vamos colocar que a temperatura é inapropriada para o experimento e também apresentar a temperatura convertida, como nós estamos vendo aqui no slide, os exemplos de saída. Percebe que nós vamos ter que fazer uma comparação, né? E nós vamos usar aqui, ó, maior que 45 e menor que 90. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso Eclipse. Já deixei ele aberto aqui. Então, File, menu File, New, Java Project, eu vou chamar de aula 027, desafio EX14, que é o desafio do exercício 14. Vou clicar em Finish. Vou clicar com o botão direito em cima do nome do meu projeto, New, Class. Vou colocar no pacote curso. E lembrando que depois a gente vê sobre pacotes quando a gente vê orientação a objeto. E aqui eu vou colocar o nome da minha classe, é conversor de temperatura. Temperaturas, né? Estou convertendo duas temperaturas aqui, né? Então, coloquei no plural, tá? Então, dá uma conferida. Package, curso e conversor de temperaturas. Então, primeira coisa, nós vamos colocar aqui o main, declarar o nosso método main, escrevo main, Ctrl barra de espaço. E aqui, o que nós vamos fazer aqui, ó? Declarar o bloqueio. Depois, o que nós vamos precisar? Declarar variáveis. Depois, declarar. Deixa eu escrever direito aqui. Declarar. Declarar aqui também. Tá direitinho, né? Então, depois nós vamos fazer o quê? Entrada de dados. Vamos colocar a lógica do nosso problema, do que está sendo pedido. E depois nós vamos dar a saída de dados. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos ter que programar aqui no nosso exercício, no nosso desafio. Então, vamos lá. Então, esse bloqueio aqui, nós vamos fazer a nossa configuração, que é a configuração para a classe toda. E aí, nós vamos aqui, então, colocar o bloqueio. Então, percebe, coloquei bloqueio, Ctrl barra de espaço, ele já fez o import do pacote aqui, do Java Util bloqueio, certo? Então, ele já fez esse pra gente. Subir um pouco mais o texto aqui, ó.
E aí nós vamos colocar o set default e vamos chamar o locale dos Estados Unidos, US. Tudo bem? Declaração de variáveis, inclusive, né, no objeto scanner. Então, vamos chamar a classe scanner. Aí eu vou dar um nome de SC. Antes disso, né, scanner, Ctrl/barra de espaço, para ele importar para a gente a nossa classe do scanner, que aqui é o Java Util Scanner, que está dentro desse pacote. SC igual a new scanner, chamando aqui o construtor da nossa classe, passando para ele o system.in, que é o input, né? Input stream aqui. Tudo bem? Então, nós já declaramos essa variável do scanner. Que outras variáveis nós vamos precisar? Vamos voltar um pouquinho aqui no nosso slide. Então, vamos aqui, ó. Eu vou precisar da variável Celsius e da variável Fahrenheit, porque os outros aqui já é tudo número, né? Então é tudo uma constante que já é colocado no nosso código. Então, vamos voltar lá. Aí essas variáveis são do tipo double, eu vou chamar de Celsius e vou chamar de Fahrenheit, eu vou colocar só FAH. Acho que fica claro aqui no nosso programa, ok? Agora, então, nós vamos fazer aqui a nossa entrada de dados. Vamos colocar uma mensagem para o nosso usuário, system out print, eu vou tirar o LM para fazer a entrada o cursor ficar ao lado, né? Então, digite a temperatura em Celsius, 2 pontos, e aí nós vamos fazer essa entrada. A entrada, como é que nós vamos fazer? Celsius recebe, lembrando que para não ter aquele problema do buffer da leitura que eu já abordei com você, a gente vai usar a classe double. Então, classe double, ponto, vamos usar o parse double, e aí nós vamos fazer o nosso scanner o next line. Ele vai ler, então, em texto, né? Next line é texto, vai tentar converter para double. Eu digo tentar converter porque se o usuário digitar alguma coisa que é diferente de um texto legível, né, de um número, ele não vai conseguir converter. E mais para frente a gente vê esses problemas também, tá? Então, aqui ele está convertendo para double e atribuindo aqui para a nossa variável. Então, já fizemos aqui a entrada de dados, vamos fazer a nossa lógica. A nossa lógica consiste em resolver a nossa equação. Então, vamos lá. Como que é a nossa equação? Nossa equação é Fahrenheit recebe 9, que multiplica Celsius mais 160, e tudo isso daqui dividido por 5. Essa fórmula pode ser escrita diferente também, talvez você encontre ela escrita de outra forma, mas o resultado é o mesmo. Então, Fahrenheit recebe 9, que multiplica Celsius mais 160, dividido por 5. Aqui foi preciso colocar entre parênteses, porque todo este resultado vai ser dividido por 5. E aqui dentro eu não preciso colocar 9 vezes Celsius entre parênteses, porque pela ordem matemática, primeiro ele vai fazer a multiplicação e depois vai somar com 160. Tudo bem? E aqui a nossa saída. Agora, então, a nossa saída, vou subir o texto mais aqui, a nossa saída, ela vai ser uma condicional, não é isso? Então, nós temos aqui, if, o meu Fahrenheit, né? Eu vou ter que comparar a minha variável Fahrenheit. Então, a minha variável Fahrenheit, se ela for
maior do que 45 e, então, presta bem atenção, quando a gente usa os operadores lógicos, eu preciso repetir novamente, e Fahrenheit for menor do que 90, ok? Então, se isso daqui for verdadeiro, percebe que eu não preciso colocar isso daqui é igual a verdadeiro? Ele já vai comparar e, se for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro, tá? Eu preciso colocar dessa forma porque eu não posso colocar assim, ó, omitir a minha variável aqui. Percebe que ele dá erro? Então, dá um Ctrl Z aqui para ele voltar. Então, sempre quando a gente usa os operadores, eu preciso repetir o que eu estou testando aqui, tá? Então, se isso for verdadeiro, aí nós vamos fazer uma mensagem aqui, system.out.println, aí nós vamos colocar a nossa temperatura Fahrenheit, concatenando com vírgula, temperatura ideal para o experimento. A gente só tem duas condições, não é isso? Ou essa condicional que eu estou testando aqui é verdadeiro, se não, else. Aí a gente vai colocar aqui, colocar o nosso system.out.println, vou colocar Fahrenheit, concatenando com uma vírgula, temperatura inapropriada para o experimento. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Aqui eu seguro o Ctrl mais ou Ctrl menos, ele aumenta e diminui o tamanho da fonte, tá? Então, aqui nós temos a nossa condicional. Então, calculei aqui, converti de Celsius para Fahrenheit, usando a fórmula que foi passada. E estou fazendo a comparação aqui. Se ele for maior que 45 e menor do que 90, percebe que é maior que 45, não é maior ou igual. Se fosse maior ou igual e menor ou igual, a gente escreveria dessa forma aqui, tá? Mas aqui a gente está vendo se ela é maior ou menor. Então, se ela é maior que 45 e menor do que 90, está dentro desse intervalo. Aí a gente vai apresentar essa mensagem. Vamos ver aqui os valores que eu testei. Então, vou executar nosso programa aqui, run as Java Application. Espera aí, deixa eu salvar aqui. Eu quero o resultado aqui embaixo. Então, diminuir esse lado aqui. E run as Java Application. Vamos digitar o valor de Celsius. Eu digitei 20 graus Celsius, convertendo para Fahrenheit. Aí esqueci de colocar um F aqui, né? Igual fala no slide. Vou até colocar aqui. Então, 68 Fahrenheit e aqui o valor que der. Tudo bem? Então, executando aqui novamente, eu coloquei a 20 graus. Vou executar novamente agora, então, run as Java Application. Vou colocar a temperatura Celsius em 5 graus. Então, 41 é menor do que 45. Então, ele vai entrar no else. Então, temperatura inapropriada para o experimento, tá? E vamos executar novamente para fazer o outro teste. Vou colocar Celsius com 40, temperatura inapropriada porque ela deu 104. 104 já é maior do que 90. Então, ela não está dentro desta faixa que a gente quer aqui. Vou executar novamente o 20, opa, não é aqui, é aqui embaixo, 20, só para apresentar novamente. Então, 68, ela está dentro de... Ela é maior que 45? Sim. E também é menor do que 90? Sim. Então,
deu verdadeiro e por isso que ele entrou aqui na condicional da parte que é verdadeira. Tudo bem? Então, essa ficou a solução que eu trago para você aqui desse exercício, desse desafio que eu trouxe para você. Espero que você tenha gostado, tenha feito o exercício também. É muito importante você praticar, tá ok? Espero que você tenha gostado da aula. Deixe suas dúvidas, seus comentários, se inscreva no canal, se assim desejar, e te vejo na próxima aula, então. Até lá e até mais, obrigada.